De volta com o Radiocast S, a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Bom, hoje tem quadro Se Lembra, né? E o tema do nosso quadro de hoje é Os Trapalhões, que se tornou um dos maiores fenômenos da TV e de bilheteria do cinema popular brasileiro. Desse modo, o quarteto era formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Para esclarecer, tudo começou em 1966, quando os humoristas Renato Aragão, o Didi, e Manfred Santana, o Dedé, estrearam um programa de humor exibido pela TV Excelsior, chamado Adoráveis Trapalhões. Além da dupla de comediantes, o programa televisivo contava com o galã Vanderlei Cardoso, o diplomata Ivon Cury e o estourado Ted Boy Marino, entre outros personagens. Entretanto, esse elenco acabou se dissolvendo, restando apenas o quarteto formado por Didi, Dedé, Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum, e Mauro Gonçalves, o famoso Zacarias. Pois é, o primeiro programa dos Trapalhões foi ao ar em 1974, quando o produtor Wilton Franco lançou o humorístico na antiga TV Tupi. Como resultado, o programa era exibido aos domingos, inclusive batendo a audiência de outras emissoras concorrentes. Contudo, diante dos fortes indícios de falência da emissora, o grupo migrou para a Rede Globo a convite de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni. A pré-estreia do grupo, Fernandinha, no canal foi dentro da Sexta Super. Posteriormente, a estreia oficial aconteceu no domingo, dia 13 de março de 1977, antes do Fantástico. O programa contava com esquetes, bem como números musicais e participação de convidados. Com efeito, o programa era marcado por comédias dos gêneros pastelão e chanchada. O aniversário de 15 anos do grupo foi em 28 de junho de 1981. A data foi celebrada com um especial que durou 7 horas e contou com a participação de atores da Globo, campanha de doação de órgãos, bem como bolsas de estudos e outras ações sociais. No ano seguinte, os programas passaram a ser gravados com a participação de plateia. O especial de 20 anos do grupo, no ano de 1986, foi comemorado junto com a primeira edição do Criança Esperança. Já no ano de 1988, foi marcado por um novo quadro no programa, o Quartel Trapalhão, com a participação de Roberto Guilherme, mais conhecido como o Sargento Pincel, alavancando a audiência da emissora. Sargento Pincel era famoso. Demais. Eles passavam muito trote. Muito trote no Sargento Pincel. No entanto, apesar de todo o sucesso, no ano seguinte, o grupo sofreu uma perda irreparável com a morte de Mauro Gonçalves, o Zacarias. O humorista faleceu de insuficiência respiratória um pouco antes do início da nova temporada do programa. Após o triste acontecimento, os Trapalhões voltaram ao ar com diversas mudanças, tanto no elenco como no cenário e também nos conteúdos das gravações. Mesmo ainda se recuperando da recente perda de Zacarias em 1994, o grupo sofreu mais uma baixa. O saudoso Mussum faleceu devido a problemas cardíacos no dia 29 de julho daquele ano. Inclusive, nesse ínterim, Renato Aragão, ele pensou em sair do grupo e encerrar sua carreira. Eu lembro disso. Eu não lembro especificamente. De matéria, da galera falando, comentando. Como consequência, Fernanda, em meio à crise de elenco, o programa passou a se exibir reprises de melhores momentos e até as gravações voltarem a serem retomadas, né? Foi então que no ano seguinte, Didi e Dedé, os únicos membros que restaram dos Trapalhões originais, estrearam a nova temporada do programa com tudo diferente. Todavia, não foi suficiente para mantê-lo no ar, sendo encerrado de maneira definitiva no dia 27 de agosto de 1995. Pois é, mas a gente continua com essa história dos Trapalhões daqui a pouquinho, porque antes a gente quer saber da comunidade radioquestense se ela tem alguma lembrança bacana dos Trapalhões
na sua infância. E tem bastante gente Bora lá. participando. Vamos chamar aqui, ó. Vamos começar pelo áudio? Tem um Vamos. áudio aqui. Tonton Fernandinho, boa tarde, é o Vlad. Oi, Vlad. A lembrança dos Trapalhões são várias, né? Do agregado eu lembro do Ted Boy Marino, que eu adorava o famoso Telecat. E tinha a famosazinha conversa Lero-Lero do Didi, que era aquela musiquinha. Vem-me, coração que te ama, vem-me, necessito ver-te. Esta era a musiquinha do famoso golpe do João Sem Braço. Era massa. Quando ele falava isso, você sabia, pô, ele tá aprontando alguma. Mas era legal, era legal. Era um humor humano, né? Para todas as idades. Uma boa tarde. Eu lembro dessa história do Didi, você tá falando dessa música, a música eu não lembro não, mas eu lembro do nome, né? Didi, Mocó, Sorrisal, Colesterol, e aí ele ia falando aquilo ali, e eu lembro também do terno, com a gravata gigantesca que ele usava, foi muito bom. Tem mais participação aqui, Fernanda. Boa tarde, pessoas. Os Trapalhões era bom demais, mas o Mussum e o Zacarias eram os mais top. Mussum era tão nosso que lançaram até uma cerveja com o bordão dele. Cristiano Gomes de Ribeirão das Neves participando com a gente. Cacildes, né? É verdade. Boa tarde, eu vi e revi os Trapalhões e a Serra Pelada. Davidson do Eldorado participando também com a gente. Gente, olha, pensando aqui, são tantos filmes, os Trapalhões fizeram tantos filmes que várias pessoas já falaram aqui filmes diferentes. Que marcaram. Parece que eram por ano, né? Era todo ano, era todo ano. Mas uma... assim, cada um gostava tem lembrança de um filme diferente dos Trapalhões. Muito bom. Verdade. Deixa eu ver primeiro o nome do participante aqui, ó. Alexandre está participando com a gente e mandou saudades do cinema de rua. No final do ano passado, eu estive em Ilhéus, na Bahia, e assistimos Pantera Negra em um cinema de rua. Totalmente nostálgico, tá a participação dele aqui com a gente. Quem que é? O nome dele é Alexandre. Alexandre, eu também sinto muita falta de cinema de rua, tá? Acho que perdeu, assim... Eu nunca vi, nunca participei, não conheço, infelizmente. Infelizmente, porque assim, é outra... É isso aí, é nostalgia, é outra... Como diz a galera, é outra prateleira. É outra prateleira. Mas agora, falando em nostalgia dos Trapalhões... O Vlad que mandou o áudio aqui com uma música, eu lembrei de outra música que me marcou muito, o Papai Eu Quero Me Casar. Você lembra dessa música? Não lembro. Papai Eu Quero Me Casar. Tem Isso era dos Trapalhões? Mas teve uma adaptação ali que eles fizeram do Zacarias e o Didi. O Zacarias vestido de mulher e o Didi vestido de homem. Eles fizeram isso, Ô, minha filha, mas você dica com quem? Eu não lembro disso, não. Maravilhoso. Teve. Muito bom também. Vamos ver mais participação aqui, ó. Pra mim, a maior lembrança dos Trapalhões foi o Didi vestido de mulher na cama, encenando Terezinha de Maria Bethânia. Aí chegaram é verdade! Aí chegaram os outros Trapalhões trazendo agrados pra conquistar a moça. Até hoje, acho isso hilário. É o Lúcio de Nova Lima participando com a gente. Eu tô com a cena aqui na minha cabeça. O Didi com... o Didi com a peruca e com uma flor aqui do lado. Isso. Maravilhoso, eu lembro disso também. Muito bom, muito bom. A lembrança que tenho foi da primeira vez que fui ao cinema. Minha madrinha, Dona Eva, me levou para assistir Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão. Bom demais. Hoje eu tenho 57 anos e meu nome é Edilson, do bairro Trevo, também participando com a gente. Muito bom, com boas Edilson. Lembranças dos Trapalhões, né, Fernanda? Vamos lá, tem mais aí? Deixa eu ver aqui, ó. Não, por enquanto... Vai mandando aí pra gente, então, pra gente saber o que vocês lembram dos Trapalhões. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais curiosidades sobre esse tema maravilhoso, esse tema da nossa infância. Mas antes eu quero deixar um recado pra vocês. Olha só, 90% é muito ou é pouco pra você, Eric? 90%, Fernandinha? É muito. É muita coisa, né? Pois é, esse número alarmante é a porcentagem dos incêndios em vegetação causados por ações humanas. É muito triste, mas é verdade. Olha, você não precisa ser esse tipo de gente. Por isso, nunca use fogo para limpar lotes, queimar lixo ou para qualquer outra coisa que coloque em risco as florestas, os animais e também a nossa saúde. Em caso de incêndio, ligue 193. Essa é uma campanha do Corpo de Bombeiros Militar. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
De volta na Rede 98 Radiocast. Você gostaria de investir como o mega empresário Warren Buffett? Ele não é o maior investidor de todos os tempos, Fernanda? É isso aí, Eric. Olha só, o Warren Buffett entregou uma rentabilidade média de 20% ao ano para os seus sócios nos últimos 30 anos. Impressionante Pois isso. é. Agora, com a Buybank, você pode ser sócio desse monstro dos investimentos a partir de R$5 mil. Faça parte desse seleto grupo e acesse agora investafora.com e saiba mais. De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Nosso tema do dia é os Trapalhões, no nosso quadro Nostalgia. Você lembra? E a nossa pergunta para a comunidade radioquestense é exatamente essa, né? Qual que é a sua maior lembrança dessa época dos Trapalhões? Temos mais participações aí, né, Eric? Temos sim, tem o Rodrigo. Vamos ver, Rodrigo. Boa tarde, galera do Radiocast, que é o Rodrigão de Venda Nova. Ô, época boa, viu, bicho? Nossa, só os Trapalhões era bom demais. Domingão era de lei. Dava 6 horas. Você não achava uma alma viva na rua. É nostalgia, viu? Saudade daquela época. E aproveitando o embalo aí, mandar um abraço pra minha esposa, a Mari, que ela fez aniversário ontem, que eu amo ela demais. Ô, mulher que eu amo, viu? Abraço pra vocês aí. Ui! Tá aí, o Rodrigão já fez o filme, né? Rodrigão, deixa eu te falar uma coisa. Quero essa sua animação em plena segunda-feira. Tá? Bacana. Tá maravilhosa. Continue assim. Um beijo pra você e pra sua mulher. Aniversário dela. Tem mais, vamos trazer? Bora! Aí, Fernandinha, fala, Tonton, quem é da nossa época aí, ó, só ficava esperando essa musiquinha. Eu lembro muito daquela abertura que o Didi chutava de letra a cabeça de um boi lá, morto, né, só os ossos, aí montava o boi e saia correndo atrás dele, dando uma chifrada nele. Maravilhoso. Época boa. Uma das coisas que eu muito lembro deles lá é do filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. E também aquela expressão do Didi, né? Kuma. Minha avó sempre falou isso. Tudo que você perguntar pra ela, ô vó, perguntar qualquer coisa pra ela, ela só respondia Kuma? Só por causa do Didi. Sempre foi assim. Abraço aí, Lu Motoca. Beijo, Lu. Valeu. Motoca. Valeu pela lembrança também do Kuma e da musiquinha Da de musiquinha, abertura. realmente não Maravilhosa. tem como Não, e não da lembrar. abertura também, né? Fala, Tonton. Fala, Fernanda. Que é o Raul de Betim. A lembrança que eu tenho dos Trapalhões é que era a única coisa que meu pai assistia na televisão. Única coisa, mais, ele não assistia mais nada. E ele faleceu há um mês e pouco atrás, com 91 anos, e se colocasse na tela do computador lá no YouTube os Trapalhões para ele ver, ele ficava rindo à toa. E a lembrança gostosa que eu tenho dos Trapalhões também é aquela música do, não sei se acho que é do Chico Buarque, daquela au, 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 inha, in, ó, miau, 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 cocorocó. Eu tenho até tenho ela aqui como toque do meu telefone, se eu não me engano é do filme do Saltimbancos. Um abraço aí, galera. Tá aí Um a beijo pra participação do você, Raul. adorei. Raul, é do Saltimbanco, sim. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais participações da comunidade radioquestense. Vai mandando aí pra gente a sua lembrança, sua maior lembrança com os Trapalhões, que a gente tem mais dados aqui pra vocês. Olha só, o elenco do programa de maior sucesso da televisão brasileira também participou de uma série de filmes bem-sucedidos no cinema. Os Trapalhões também carregam muitas curiosidades. Os nomes dos Trapalhões surgiram de formas inusitadas. Renata Aragão inventou o nome completo de seu personagem. Eu vou respirar fundo aqui para ler isso aí. tudo. Didi, Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgina, Mufumbo. Durante um esquete. Manfred Santana, o Dedé, recebeu o apelido de um irmão. O Antônio Carlos foi chamado de Mussum por Grande Otelo. Mussum é um peixe preto e escorregadio. E Mauro Gonçalves foi batizado de Zacarias em homenagem a um galo. Pois é, o programa foi vendido para países como Angola, Canadá, Estados Unidos e Portugal, sendo que neste último foi apresentado em 1995 pela emissora local Sociedade Independente de Comunicação, a SIC.
era uma versão portuguesa dos Trapalhões, encenada por Renato Aragão, Dedé Santana e Roberto Guilherme, além de um elenco de atores portugueses. Os Trapalhões ganharam homenagens na canção Jeito de Corpo de Caetano Veloso em 1981 e elogios de Carlos Drummond de Andrade. Drummond considerava as trapalhadas do quarteto terapêuticas. Um texto narrado por Chico Anísio no documentário O Mundo Mágico dos Trapalhões, de Silvio Tendler, definiu o grupo como uma pílula alienante para as agruras do país. Poético isso, hein? Didi seria uma espécie de antídoto para a amarga realidade. Em 1998, Renato Aragão lançou uma caixa de DVDs com 39 dos 47 filmes dos Trapalhões, apresentando às novas gerações alguns dos maiores campeões de bilheteria da história do cinema nacional. Entre eles, o Trapalhão nas Minas, do Rei Salomão, de 1977, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, de 1978, o Cinderelo Trapalhão, de 1979, os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, os Trapalhões na Serra Pelada, 1982, os Vagabundos Trapalhões, também de 82, o Casamento dos Trapalhões, de 1988. A iniciativa foi uma parceria da Renato Aragão Produções e da distribuidora Europa Filmes. Renato Aragão criou bordões famosos. Audácia da Pilombeta. Audácia da Pilombeta. É fria, que é como se fosse uma encrenca, né, Fernanda? É isso aí. Bufunfa, que é o termo que a gente usa muito para dinheiro, né? A gente usa até hoje, né? Bufunfa, né? É. Poupança. Não é de dinheiro essa, né, Fernanda? Essa é outro tipo de poupança. Que imagino que o pessoal de casa entenda. Tesouro, bicho bom. Bicho bom é mulher bonita, né, Fernanda? É isso aí. Ele também se comunicava com o telespectador do programa, chamando-o de O da Poltrona. Mussum ficou famoso pela sua pronúncia de forever, para sempre em inglês, né? Foreves, né? O humorista usava a expressão foreves para se referir a várias coisas, principalmente aos glúteos. É no Foreves. É o Foreves. Mussum, maravilhoso, maravilhoso. A gente falou dele hoje aqui, que o filme dele, né, vai estrear aí também no cinema, contando a história dele. Ganhou agora o 6 Quiquitos de Ouro em Gramado, no festival, né, de cinema de Gramado, que é um dos mais importantes do país. Temos mais participações da comunidade aí? Temos, então, bora sim. lá. Vamos trazer aqui o Gilmar. Boa tarde a todos do programa RádioCast. Oi. Aqui é o Gilmar, do bairro Caivera. Nesse momento estou trabalhando na cidade de Esmeraldas. Um filme que eu assisti muito na minha infância foi dos Trapalhões, se chama A Filha dos Trapalhões. Esse filme é bom demais, muito emocionante. Esse filme, nossa, esse filme é do ano de 1984. Esse filme é muito bom, nossa, eu assisti muito esse filme, tá? Ele é maravilhoso. Um abraço a todos do programa aí. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Gilmar. Um beijo pra você, meu querido. A Filha dos Trapalhões. Isso. Muito bom também. Boa tarde, Antonelli e companhia. Antonelli não tá mais aqui, mas com certeza recebe muito bem. Boa tarde. A companhia, a gente Isso, a gente resolve aqui a companhia, eu e o Eric. Tenho 46 anos e me lembro de assistir os Saltimbancos Trapalhões no Cine Brasil lotado. O Erivelto do bairro Boa Vista participando aqui com a gente. Erivelto, é a minha lembrança também, que a gente falou no começo do programa, né? Que Sim. é a minha visão aqui, chegando lá na Praça 7 e a fila, né? Dobrando o quarteirão ali no Cine Brasil, que hoje é Cine Teatro Brasil, né? É um teatro, mas era cinema e um cinema enorme, inclusive. E todo mundo ali esperando para entrar no cinema para ver o filme dos Trapalhões. Os Trapalhões foram os reis Midas da TV brasileira. Tudo que eles tocavam virava ouro.
Inesquecível era a musiquinha e o desenho na apresentação. O Didi achando que tinha uma mulher boazuda dançando para ele, e quando ele abria a porta, era uma vaquinha. É o verdade. Fred lá do Floresta, e ele manda aqui, ó, anota aí, o filme do Mussum vai ganhar nas bilheterias de Indiana Jones e Besouro Azul juntos. Tá aqui Quem tá falando aí? o próprio Fred que O mandou Fred, eu isso. tenho certeza. É, ele manda aqui pra Eu tenho gente. certeza que a gente vai muito no cinema pra ver esse filme. Sim, Nós vamos superar Indiana Jones. Indiana Jones tá fácil de superar. tá fácil. Né? Besouro Azul, não sei, porque vamos ver. É. Mas a gente chega lá. Tem também o Fernando aqui que mandou: boa tarde, pessoal. Eu adorava os Trapalhões, mas tinha um personagem que eu tinha muito medo, que era o Ananias, interpretado pelo Didi. Vocês se lembram? Eu não tô conseguindo. Eu também não tô conseguindo lembrar do Ananias, não. eu não tô lembrando O também. que é? Manda pra gente aí. Fala pra gente. Ficamos na curiosidade aqui. Eu fiquei na curiosidade mesmo. Eu não me lembro, não. Boa tarde, Eric e Fernanda. São várias boas lembranças dos Trapalhões. Sempre gostei de ver os erros de gravações provocados pelo Didi. O Mussum sempre foi sensacional. E claro, o filme especial, Os Saltimbancos Trapalhões, Carlos Magno, lá do bairro São Geraldo. Eu acho que o Saltimbancos Trapalhões tá ganhando, né? Tá ganhando até agora, que é o que todo mundo mais falou. Deixa eu dar uma olhada quem tem mais participação. O Guilherme Eloy falou que tá juntando mais mensagens de áudio lá, que tá chegando mais. Daqui a pouco a gente traz. Ananias era o anão. Tem muita gente mandando aqui pra gente. Ananias era o anão, mas ainda não tô conseguindo. Eu não me lembro disso, gente. Não tô conseguindo Não me lembro lembrar mesmo. quem que era. Não me lembro mesmo. Ó, chegou mais uma participação Dele de áudio falando aqui. isso. Vamos ouvir a participação. Vamos ver se a gente já tem alguém que mandou. Quem que é o anão pra gente, Fernando? Fala galera, 98. Aqui, os Trapalhões, eu lembro que todo domingo era certo lá em casa. Macarrão, aqueles pagatão que a minha mãe fazia, Maionese. o frango e os Trapalhões. Isso era certo de ter. Ô, saudade dessa época, viu? É muita nostalgia mesmo, né? A gente vai falando dos Trapalhões. Sabe outra coisa que eu lembro que eu gostava muito? Quando ele falava que ia se matar, Fernanda, que ele fazia assim, ó. Era muito bom, né? Teve um da comunidade Rádio QST, eu tô aqui lembrando da abertura. A abertura também era de fato sensacional. Essa da vaquinha, dele achando que era uma mulher dançando toda e abrindo a vaquinha, eu acho das coisas mais geniais que tem. Eu tenho também uma lembrança muito, muito forte dessa abertura dos Trapalhões. Também. Muito bom. É isso. Os Trapalhões, eu lembro que teve um que falou que passava no domingo. Era domingo à noite? Eu fiquei na... Era domingo à noite. Domingo à noite, Era né? domingo à noite. Alguém lembrou aí, era antes do Fantástico. Aham. Era a programação. Começava os Trapalhões, já juntava todo mundo ali na frente da televisão. A meninada assistia os Trapalhões com os pais. E depois os pais assistiam o Fantástico. A meninada eu não gostava muito, não. É mais ou menos isso. Ô, gente, a gente ainda tem um tempinho aqui. A gente sempre também tem aqui, já que né, a comunidade já mandou todas as participações aí dos Trapalhões pra gente. A gente tem sempre um quadro que chama Mundo Curioso, né? Quem nos acompanha já sabe que a gente tem. E já que a gente tem falado ultimamente sobre Belo Horizonte, né? Voltamos aqui, o Radiocast contando muitos fatos sobre BH. A gente juntou aí uns mundos curiosos aí sobre BH pra gente terminar aqui o nosso programa também pra já entrar no clima da semana, já que dessa semana a gente vai ter Ruas de BH, já amanhã a gente vai ter o Adro falando sobre as lendas, né? A gente tava falando sobre as lendas urbanas, então a gente vai introduzindo aí, vai terminando hoje sobre o mundo curioso sobre Belo Horizonte. Vocês sabiam que baú enterrado no Parque Municipal, pirulito da Praça 7 na Savassi e alpiste plantado na Praça da Liberdade são alguns dos fatos curiosos que podem ser vistos? Você sabia disso? No Ponto Cultural CDL, que é um espaço que preserva a história da cidade. Olha, Fernanda, com mais de 2,5 milhões de habitantes, a capital mineira possui uma história repleta de curiosidades.
Algumas delas são retratadas no Ponto Cultural CDL, espaço que resgata a história da cidade pelo olhar do setor de comércio e serviços, o principal da economia belo-horizontina. O Ponto Cultural CDL integra o Circuito Liberdade. Você sabia que BH não se chamava Belo Horizonte? A gente já falou sobre isso aqui, né? E a gente reforça. A cidade recebeu o nome atual em 1901. Antes era conhecida como Cidade de Minas. A capital foi a primeira cidade do país. O município foi pensado e edificado como a joia da República. E que o Parque Municipal era o maior e guarda-baú que só pode ser aberto daqui a 75 anos. O tradicional Parque Municipal Américo René Janete, ou simplesmente o Parque Municipal, já foi 2 vezes maior que seu tamanho atual. Quando foi construído no ano de 1894, foi considerado o maior da América Latina. Era o grande ponto de encontro aqui no centro da cidade. O parque foi palco de vários eventos, entre eles as famosas retretas, formatura de soldados aos domingos. O Parque Municipal foi o campo do primeiro jogo de futebol de Belo Horizonte em 1904. Em 1997, o então prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, enterrou no local o baú do centenário, que deve ser aberto apenas quando a cidade completar 200 anos. Gente, que interessante. Eu não me lembro disso, não. Eu também não me lembro. Que o Célio de Castro tinha enterrado esse baú lá no Parque Municipal, não. Que ótimo. Que ruim, né, Fernando? Porque a gente não vai estar aqui também para ver, né? Eu acho que não, né? Nos 200 anos? Foi no 97, eu acho difícil, acho complicado a gente nunca vamos tá aqui, saber o que entendeu? tem lá. Mas, né, quem sabe? A gente não sabe, a medicina tá aí, né, quem sabe? Vamos confiar nisso aí. E você sabia que a Praça da Liberdade teve alpiste plantado em seus canteiros? Não sabia disso também. Em outubro de 1920, os reis da Bélgica, Alberto e Elizabeth, realizaram a primeira visita de um monarca europeu no Brasil após a proclamação da República. Belo Horizonte, uma jovem cidade às vésperas de seus 23 anos, estava na rota da realeza. Para recebê-los, a Praça da Liberdade foi reformada às pressas. Como a grama demoraria muito tempo para ser recomposta, foi plantado alpiste nos canteiros para se criar um majestoso tapete verde. Que curioso, nunca ouvi Já falar. plantaram alpiste na Praça da Liberdade, tá, meu bem? E você sabia que o Mercado Central mudou de endereço? O local onde hoje está a rodoviária de Belo Horizonte abrigava o Mercado Central, antes chamado Mercado Municipal. Hoje considerado um dos 3 melhores mercados do mundo, o espaço foi criado em 1900 e tinha 48 lojas, além de uma área aberta para os tropeiros deixarem os seus animais. Em 1929, o Mercado Central foi transferido para o seu endereço atual, onde antes existia o Estádio do América Futebol Clube. E você sabia que a nossa foi a primeira estação rodoviária dentre as capitais do país? Não sabia também. Belo Horizonte foi a primeira capital do país a ter uma estação rodoviária. Em 1941, a estação funcionava em frente à Avenida do Contorno, abaixo do prédio da extinta Feira Permanente das Amostras. Inicialmente, o espaço tinha capacidade para atender 10 ônibus. 3 décadas depois, em 1971, foi inaugurado o terminal rodoviário de Belo Horizonte, que à época era considerado o maior e mais moderno da América Latina, com capacidade para atender até 17 milhões de passageiros por ano. E a Galeria do Ouvidor? Inaugurada em 1964, a Galeria do Ouvidor foi o primeiro grande centro comercial da cidade. Os moradores da época, além de comprar, adoravam a diversão das escadas rolantes, uma das primeiras da cidade. Gente, eu adoro Galeria do Ouvidor até hoje. Até hoje. Até hoje eu adoro. E um dos maiores símbolos da cidade, o pirulito, o obelisco da Praça 7, foi retirado do seu atual local na década de 60. A gente já falou sobre isso também. A princípio, ele foi colocado em um lote ao lado do Museu Histórico da cidade, o Museu Abílio Barreto, lá na Cidade Jardim. Em seguida,
foi transferido para a Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, e por lá ficou por 15 anos. Em 1980, após grande mobilização popular, o pirulito voltou ao seu ponto de origem. É isso aí! E assim terminamos o nosso Radiocast desta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta a partir de 3 horas da tarde. Esperamos vocês, uma linda semana para todos nós. Fique agora com as trapalhadas. Com as trapalhadas, com os nossos trapalhões maravilhosos, com grafite. Beijo, até amanhã. Eric, valeu mais Boa uma semana vez. pra gente. Boa semana pra gente, meu querido. Toca pra Savassi. Até. Rede 98 apresentou Radiocast.